Oi, gente. Meu nome é Caio Cristiano e a gente começa hoje mais um episódio do podcast Furando a Bolha. Hoje a gente tem convidados especiais, muito conhecidos na cidade. Eles vão trazer temas relevantes. Essa é a proposta aqui do nosso podcast, fazer você conhecer melhor os problemas da cidade e pensar diferente. Vou passar aqui para o nosso companheiro Washington. Tenho o prazer de apresentar aqui os nossos convidados. Boa noite a todos, legal, muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né, Caio? Nesse programa nosso que a gente tá aqui no segundo episódio, Furando a Bolha. E já antecipadamente, né, antes da gente apresentar para vocês quem são os nossos convidados, pedir para vocês se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, que isso é muito importante para a gente conseguir furar a bolha, para trazer assuntos cada vez mais relevantes para a nossa sociedade de Ribeirão Preto e região e temas que estão aí em destaque para a gente debater e discutir com os convidados. E hoje a gente tem o prazer de trazer aqui Mauro Inácio, candidato a pré-vereador, Pré-candidato a pré-candidato a vereador. vereador na cidade, e Jorge Roque, candidato, pré-candidato, na verdade, né, a prefeito de Ribeirão Preto. Então, muito prazer, Mauro, muito prazer, Jorge. Sejam bem-vindos ao programa. E hoje a gente vai falar sobre transporte público, né, Caio? E diversos outros temas também, né? A gente vai estar discutindo a respeito. Muito prazer, uma honra ter Boa noite. vocês aqui, receber vocês aqui. Claro, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite, Caio. Boa noite, Washington. Boa noite, Jorge. Bora lá. Show de bola, gente. Olha, a gente vive numa cidade que a grande maioria da classe trabalhadora não tem acesso a serviços de saúde, educação, a lazer, justamente por causa do problema do transporte coletivo. Ele está nas mãos de poucas famílias que fazem o que querem. Um transporte ruim, né, e caro. Então, o Mauro tem trazido uma proposta de um transporte público gratuito. Sim. O Jorge Roque também, enquanto companheiro do PT, tem uma proposta de incorporar, mas também sintetizar com outros programas que o Partido dos Trabalhadores também tem. Queria ouvir um pouco você, Mauro, sobre isso, e depois Sim. companheiro Jorge Roque. Só para antecipar aqui, a felicidade de estar entre grandes amigos, né, políticos, e agora Jorge Roque também nessa nossa tarefa, né? De furar a bolha num processo de debate político, programático em Ribeirão Preto. E esse tema, de fato, é um tema extremamente interessante. E furar a bolha é isso, né? É mexer com as estruturas da cidade, uma cidade que tem, principalmente questão de transporte, um controle absoluto de poucas empresas que há décadas e décadas controlam o transporte público em Ribeirão Preto. E agora nós queremos discutir um programa sério, que é o Ribeirão Sem Catraca, que a gente vem fazendo o debate, que é um avanço dentro do que se debate hoje nacionalmente, né? Nós já temos dados, centenas, né, mais de 100 cidades, melhor assim, já tem hoje transporte gratuito, catraca zero, né, de várias formas de subsídio. É possível isso, né? E a minha felicidade que iniciamos esse processo de debate, o Jorge entendeu, né, também essa necessidade, entende que é necessário discutir a crise climática, né, através do transporte público, através dos ônibus elétricos. É necessário a gente diminuir a morte no trânsito, porque está dado, os números traz isso, que a maioria dos mortes no trânsito também tem uma questão racial, que são os negros e negras que mais morrem no transporte público por causa do trânsito, né? Do trânsito, por conta do acesso a motos e acidentes e tudo mais. E precisa de melhorias e infraestrutura séria no transporte público. Por isso é necessário a gente debater e buscar saídas, né? Principalmente hoje já está dado, o governo federal, o Lula mandou dinheiro para Ribeirão Preto, está mandando, né? Para compra de aproximadamente 60 ônibus elétricos, né, Jorge? Você pode precisar isso. Isso traria, pelo menos, amenizar a crise, já que o suficiente seria toda a frota, né? Então são debates como esse que nós temos que no dia a dia colocar na ordem aqui, fazer esse debate e incorporar nos nossos programas, né? Eu acredito que quem ganha com isso é a população da periferia, é o povo negro que não tem acesso, porque é discutir acessibilidade na periferia, na cidade, né? Fomentar o comércio na cidade, porque isso faria com que ia haver muito mais transporte, ou seja, a população vai circular mais pela cidade, o comércio vai vender mais, a cidade vai produzir mais, transporte
público de qualidade, a tarifa zero, é o ideal para o desenvolvimento de uma cidade. Uma cidade como Ribeirão Preto, mais do que urgente fazer esse debate. Eu acredito que o Jorge deva ter esse mesmo entendimento, né? E felicidade de ver que também houve o debate e tá, assim, a gente pode estar incorporando através desse debate da frente que nós estamos construindo essa... Ô, Jorge, antes eu quero te perguntar uma coisa. Você tem seguro de vida? Não, porque para incorporar esse programa numa pré-candidatura a prefeito, que provavelmente na candidatura vai ser defendido, é enfrentar os tubarões que dominam a cidade. Então, assim, se você defender esse programa, eu tô junto contigo, mas olha, reforça o seguro de vida, porque não vai ser fácil, não. Bom, primeiro, uma satisfação estar aqui com vocês, viu? Caio, Washington, Maurão, em mais essa tarefa que nós vamos enfrentar em 2024. Já estamos participando aqui da vida política da cidade e fazendo, né, construindo um campo já há bastante tempo. E acho que dessa vez nós vamos chegar com muita força. Acho que nesse debate do transporte, primeiro assim, tem uma coisa que é importante a gente entender, é o que a prefeitura do Nogueira, não vale nem a pena falar o nome dele, viu? Mas o que essa prefeitura fez com o transporte público? Só um dado. Nesses últimos anos, 3 anos, a prefeitura transferiu quase 100 milhões de reais de recursos públicos, ou seja, de cada ribeirão pretano, para o consórcio pró-urbano. A prefeitura foi lá e falou, toma que vocês tiveram prejuízo com a pandemia. Isso foi tão bem feito, essa demonstração do prejuízo, que uma ação na qual eu sou autor, também advogado, e tem outros autores, e tem mais uma advogada, a Perla, o juiz aqui de primeira instância, a juíza, melhor dizendo, já disse, não tinha justificativa para a prefeitura dar os 17 milhões para o consórcio. E a juíza mandou devolver. Isso está em segunda instância. Já teve parecer do Ministério Público Estadual mandando a prefeitura, o consórcio pró-urbano devolver para a prefeitura. Ou seja, o Nogueira, a prefeitura atual, deu um dinheiro sem justificativa. Ali você não tinha o demonstrativo correto dos prejuízos. Por que eu estou falando um pouco disso? Porque eu acho que a primeira coisa que a gente também tem que pensar é assumir o controle do que entra e do que sai, dos custos, Correto. do número de usuários, porque quem que tem certeza? Nós temos que ter controle disso. Podemos deixar como está, né? Temos que ter controle. Outra coisa, a questão do tarifa zero. A gente chama assim, vocês estão chamando de catraca livre. Tem diversas cidades no Brasil que já têm essa experiência com modelos diversos. Tem uma que eu gosto bastante, que se cria um fundo de empresários, eles contribuem, porque ele tem que pagar, quando chega um percentual do salário, ultrapassa, o empresário vai lá e paga uma parte do vale transporte do funcionário. Ao invés dele fazer isso a CLT manda. A CLT manda. Ao invés dele fazer isso, ele deposita o dinheiro num fundo e esse fundo garante o transporte. Claro que também a prefeitura entra com uma parte, mas garante o transporte gratuito para todo mundo, para qualquer um que queira transitar. E o Mauro apontou um efeito, não é só bom para quem está andando ali, é bom para o comércio e é bom para a democracia da cidade. Ribeirão é uma cidade muito rica, não é? Das mais ricas do Brasil. Mas é uma cidade muito desigual. Com certeza. Nós conhecemos a realidade das periferias de Ribeirão Preto. E nós sabemos a capacidade que está represada nessas periferias. Quanta gente trabalhadora, capaz, inteligente que vive lá. E se nós trouxermos essas pessoas para a vida da cidade, o quanto que nossa cidade vai progredir. É uma obrigação nossa criar as condições da catraca livre ou tarifa zero, como a gente chama, como está no nosso programa. Tem essa questão ambiental, o governo Lula mandou 60 milhões de reais agora para comprar ônibus elétrico. Tem uma outra discussão que é possível fazer. A nossa região é o centro do etanol. E está se desenvolvendo uma tecnologia de hidrogênio a partir do etanol. Essa tecnologia ela é mais limpa do que a própria
próprio carro elétrico, veículo movido a eletricidade. Porque veículo movido, carros elétricos, por exemplo, não tem como se descartar a bateria. É um problema. Você tem que ter um lugar lá, aquilo lá não desaparece nunca mais. E o processo de fazer ela também é poluente. Então, o hidrogênio verde, que ainda está em fase experimental, mas vai ter 2 ônibus circulando pela USP, São Paulo, já movidos a hidrogênio verde, também é uma alternativa para nós. A gente estudar isso, pensar isso, debater sobre isso. Porque se nós conseguirmos colocar o hidrogênio verde na frota de ônibus de Ribeirão, vem toda uma cadeia de indústrias para a nossa região, para Ribeirão e para a nossa região. Porque nossa região já está pronta para isso. Ela já tem estrutura para dar esse passo adiante. E isso pode ser uma tecnologia mundial. Mundial. Isso pode ser alternativa para o mundo inteiro. E hoje, quem infelizmente está à frente disso, que já percebeu o potencial, é a Shell, que está investindo aqui no Brasil, porque já percebeu o potencial, o que isso pode se tornar no mundo. Nós temos que defender que a gente mesmo, é tecnologia. Claro. Lá na USP que eles estão pesquisando, mas em parceria com a Shell. Correto. Entendeu? Isso é uma tecnologia que toda a cadeia é nacional. Pode ser algo fundamental para o nosso país. Porque sem desenvolvimento econômico, também nós não podemos pensar num país mais avançado. Com certeza. Correto. Gera mais emprego na cidade, etc. Né? Mas, Bom, Caio, se me permitem, eu acho que nessa questão do transporte nós podemos deixar de dizer também que vai ser difícil o enfrentamento com a estrutura de poder que controla o transporte. Nós vamos ter que avançar no processo que é municipalizar o transporte público de Ribeirão Preto, buscar a municipalização. Porque da estrutura que está hoje na mão de poucos empresários, esses avanços será muito mais difícil, muito mais dificuldade. Então, acho que avançar nesse processo de debate. É porque até mesmo, né, pelo que o próprio Jorge Roque colocou, da ação judicial que hoje corre, né, a gente consegue ver a ingerência que tem do recurso público em parceria com essas empresas, né? Então, cabe um estudo mesmo para a gente analisar, né? De fato, como o próprio Jorge colocou, bem colocou aqui a questão que tem que se fazer um estudo para ver da real necessidade, né? Para ter um proveito melhor desse dinheiro público e quem sabe até mesmo avançar nesse sentido, né? Correto, acho muito importante, falar muito legal. você tá muito bonzinho, Washington. Pra mim, eu tinha que pegar. E ainda bem que o governo Nogueira tá acabando. São só 6 meses. Veja, os ônibus que ele tá comprando com recursos do governo federal, do governo Lula, ele vai conceder para as empresas privadas. Eu queria. Sentido, né? Padrinho, Se eu né, fosse Caio? empresário, eu Que não tenho a padrinho, ilusão de ficar rico, nem quero. Né? Eu sou um essa trabalhador, um pretensão, lutador. Não é seu objetivo. Né? Não é nosso objetivo, mas quer maior presente. Então, ainda bem que o governo Nogueira está acabando. E vou pedir para você aqui que, caso queira saber mais desse tema, acompanhe as redes sociais do Mauro Inácio, do Jorge Roque, porque a questão do transporte público gratuito vai ser trazido pelos companheiros aqui, pela gente também. Por isso, siga também os nossos canais e vem com a gente debater esse E tema. agora nós também temos canais da frente de esquerda, né, Caio? Não pode esquecer que a gente tem todas as Sim. redes agora da frente de esquerda. Caio, teve um camarada, um companheiro nosso, Renato Boareto, que fez uma apresentação. Ele é especialista nessa área de mobilidade urbana. Ele fez uma apresentação muito pormenorizada de todos os modelos que existem no Brasil que permite o tarifa zero. Sim. Entendeu? E as dificuldades também para se criar as condições para o tarifa zero. Ele apontou. Então depois eu posso compartilhar, porque é muito interessante o estudo que ele fez, viu? Não, a gente agradece, Jorginho. E prepara nas suas redes sociais os cards para explicar isso para as pessoas que elas Sim. vão querer conhecer melhor esse projeto. Parece impossível, Isso. mas é necessário. Isso é né? importante. Que E até já mesmo- tem mais de 100 cidades Sim. com programa Tarifa Zero. É esse ponto que eu gostaria de pontuar, né, Caio? Porque sempre a população tem essa forma, mas como assim? O que vai custear? Quem é que vai bancar? E, quando se trata desse assunto, a mística que tem Financiamento, né? quem é que vai pagar isso? Como que vai ser custeado isso, né? Então, pessoal, pela explicação do Jorge, pela explicação do Mauro, fica muito bem claro, não está inventando a roda, não está inventando a roda. É programa que já existe e já está em prática em diversas cidades com sucesso, com êxito, né? Então não é nada novo. Realmente dá para ser feito em Ribeirão, porque já foi feito em outras cidades, né? Com até muito maiores, com um grau de dificuldade muito maior do que Ribeirão Preto, né? Com certeza. Sim. Mas, ó, acho que o transporte é um tema importante, a gente vai trazer ele aqui outras vezes. Mas eu queria ouvir um pouco vocês também, companheiro Washington. Tem uma crise na cidade que é com relação à saúde, né?
certeza. Nós temos testemunhas, parentes, amigos que utilizam o SUS que às vezes passam 12 horas esperando o atendimento nas UPAs, né? Não tem atendimento para especialista, falta médico. Então, assim, o SUS é um sistema que tem que ser valorizado também pelos governos municipais. Ao contrário do que faz o Nogueira, que privatiza, que terceiriza, que desinveste e não contrata servidor. Precisa contratar servidor na saúde, Nogueira. Tá me ouvindo? Tô te mandando esse recado para você, viu? Então, queria ver um pouco o Jorge, mas me fala um pouco, assim, o que você tem visto com relação aos problemas na saúde, antes da gente passar a bola aqui para os nossos companheiros. Sim, Caio, com certeza, assim, é fato, né? Isso é fato colocado e posto, né, na realidade, principalmente dos periféricos da nossa cidade, né, Caio? É quem mais sofre, quem mais acomete, e que por consequência, sempre a gente fala, né? Às vezes o pessoal fala, poxa, né? Tudo acaba desembocando nisso, sim, acaba afetando, geralmente, em maior parte, o povo preto da cidade. Por quê? Porque nós somos a maioria da população. E, consequentemente, nós somos o que somos a população que é mais afastada do centro, que acaba incidindo na maior parte na periferia. Então, tanto o povo pobre, periférico, a classe trabalhadora e o povo preto da cidade está desassistido na área da saúde pública. Porque não consegue, em locais a gente vê, a gente anda pela cidade. Então, não é uma conversa, né, Caio, de quem somente senta numa mesa e quer debater teoricamente. A gente vive a rua. A gente está na rua. Eu vou quando preciso de buscar a minha família, a gente vai pelo SUS. Então a gente sabe a realidade que tem. Falta isso, a gente vê profissionais muitas vezes dedicados lá dentro, mas falta recurso, falta estrutura, às vezes falta direção. Eu acabo vendo muito isso também. Às vezes a gente vê que o funcionário se sente, né, o colaborador, ele se sente desamparado, se sente abandonado, tá faltando gente para trabalhar e ele abandona. Ele simplesmente acaba até entregando um serviço de uma qualidade não tão boa, justamente por essa falta de outras pessoas para ajudar ele, a estrutura não é boa e acaba entregando uma qualidade má de serviço até mesmo por falta de direção, de cobrança mesmo, né? Tipo, vamos organizar isso aqui, vamos atender da melhor forma possível, né? Então, dentro disso, eu gostaria de perguntar pro nosso companheiro Mauro Inácio, pro nosso companheiro Jorge também, o que vocês, né, de que forma que vocês enxergam as possíveis soluções para a gente resolver esse problema que é muito caro, né, para nossa população. Olha, eu. Podia- Pode, Caio. Você acha melhor a gente mudar o rumo da prosa? Não, eu queria ouvir o Vamos Jorginho lá. primeiro. Bom, vou falar, tentar ser breve, porque esse assunto. É longo, hein? Muito tema, né? Hoje a população de Ribeirão Preto vê a saúde como o principal problema. Sim. Principal. Por quê? Nós estamos vendo o que está acontecendo. A pessoa vai lá para agendar, demora meses para ser atendida. Chega lá, precisando de ter um atendimento imediato, manda para a UBS, Uhum. entendeu? Manda para a UPA, desculpa. Porque não agenda, porque Falta médico. Sim. não tem a estrutura para isso. Ribeirão, você tem um padrão internacional do número de emergências, de atendimentos e tal. Você tem lá os percentuais que são quando o sistema está equilibrado. Para emergência, por exemplo, pode ser só 20% do atendimento. Isso é o padrão que Ribeirão é 50%. Sim. Porque o sistema todo está desorganizado. Sim. Uma coisa que eu acho fundamental, Caio, Washington e Mauro, é os médicos de saúde, os núcleos, as equipes de saúde da família. Ribeirão tem aproximadamente 50, que dá uma equipe para cada 20 mil pessoas. Entendeu? E cada equipe consegue atender no máximo 4 mil pessoas. Se você tiver uma equipe dessa, para essas 4 mil, você consegue já resolver boa parte dos problemas. Uhum. A um custo que é mais baixo e é um atendimento que é continuado. Mas para isso não dá para ser por organizações sociais, não dá para ser de forma terceirizada, tem que ter concurso público. Correto. Porque aquele médico, o enfermeiro, o técnico vai acompanhar aquela família por um longo período. Às vezes por gerações, né, Jorge? Às vezes por gerações. E esse vínculo, Uhum. ele vale muito. Ele significa muito do ponto de vista da eficácia, da eficiência. Então, a gente está defendendo criar um número suficiente de equipes de médicos da família. Isso já funcionou em diversos lugares, funciona. E não é só em país mais avançado, não. Funciona em países muito atrasados. É uma saída que a gente tem. E podemos, nesse caso, fazer até parceria com o governo federal, com os Mais Médicos, que é um programa que está aí e que a prefeitura,
por conta de posicionamento político, não faz os convênios da maneira como deveria. Então, nós temos já um caminho. Outra coisa é que nós também temos que investir. Né? Temos que investir mais na saúde. Temos que criar mais mais UBS, mais UPAs. Né? Sim. O pronto-socorro central, o que a prefeitura fez? Entendeu? Aquilo lá é inaceitável. Então, o sistema está desorganizado. Os profissionais estão insatisfeitos. Né? Os médicos, enfermeiros, técnicos, entendeu? Os agentes comunitários. Uma coisa que essa prefeitura fez, que depois resultou nesse surto de dengue. Acabou os agentes de saúde no bairro. Sim. A gente viu a consequência disso agora, né, Jorge? Esse pico, né, que nós tivemos aqui, né, assolando várias mortes na cidade, né? Quantas pessoas que morreram de forma inútil, mortes evitáveis por conta disso. E uma prefeitura que esse ano vai arrecadar 5 bilhões aproximadamente. Onde vai esse dinheiro? Vamos usar esse dinheiro para a população, para a cidade. Não dá para concessionário de ônibus, né? E nem só para empreiteira. Para empreiteira, isso. Que está aí criando condomínios, enfim, aos montes em Ribeirão Preto, inclusive sobre áreas do Aquífero Guarani. Então, assim, tem que ser uma prefeitura que cabe todo mundo. Né? Que olhe para as pessoas que mais precisam, porque senão não existe desenvolvimento. Sem isso, não existe. Então é para isso que nós estamos aqui. Né? Todos nós, a nossa frente. É para isso que ela serve. Porque ninguém mais vai ter isso no programa. Ninguém. É só nós que vamos ter isso aqui em Ribeirão Preto. Não, perfeito, Jorge. Eu gostei muito das suas respostas, porque assim, um candidato está preparado, hein? Parabéns, porque tem que estudar bastante, conhecer bem a cidade, tá preparado. Uma política bem elaborada, né? Sim. E, bom, eu queria primeiro, antes de passar para o Mauro, mandar um abraço para meus colegas da saúde, que eu tenho muitos colegas que são servidores, que trabalham na área da saúde, companheiros do SAMU, agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, enfermeiros, médicos, auxiliares. Assim, eu sei que vocês dedicam muita energia, muito trabalho para prestar um bom serviço para a população. Mas se não vai além, é por causa da gestão e desse governo que não garante boas condições de trabalho, bons salários. Então, se você pegar um corte desse vídeo aqui, compartilhe com seus colegas, porque a gente sabe da verdade, precisamos espalhar a verdade. E, Maurão, SUS é bastante importante. Na gestão Nogueira só tem problema, né? Mas tem também um lado bom. Que me parece que você esteve recentemente no HC, fez um trabalho junto com alguns parlamentares. Conta um pouquinho, que eu queria entender isso. Mostrando que a luta nossa é uma luta em defesa do SUS, incondicional. E a saúde pública é o que salva. Foi emocionante, nós tivemos no HC recentemente como assessor parlamentar, né, que hoje eu represento, 2 parlamentares. Nós temos a bancada feminista em Ribeirão Preto, Guilherme Cortes, né, que já disse apoiar as nossas posições, por estar na frente, já trouxe o apoio, né, para frente, por nome da pré-candidatura do Jorge. Nós tivemos lá entregando umas emendas que foi destinada, inclusive, não exclusivamente, mas especificamente para aqueles setores de atendimento à mulher. Né? Um trabalho maravilhoso. E hoje o HC ele atende 11.300 pessoas no setor de oncologia por mês. Né? E nós, conversando ali com o regional superintendente, entendemos, e foi uma demanda que o HC fez o seguinte: nós fazemos a cirurgia, mas nós não temos dinheiro sequer para medicamento, né? Pós-operatório, principalmente, Jorge, a prótese. A mulher, imagina... Prótese o quê? Não entendi. Mamária. Mamária. Prótese mamária. A mulher faz a cirurgia. Sim. Né? Imagina você ficar sem uma parte do... Para a mulher, o que é isso? Para a mulher é um terror. Você tira parte do fígado, tira parte de qualquer... Agora esse não. E o estado de São Paulo não tem previsão de verba para isso. Então, as nossas emendas foi para esse destino também. E o setor LGBTQIA+, que é onde eu quero entrar. Você sabe que em Ribeirão Preto, apenas a Cuiabá, Jorge, tem um atendimento para esse setor, e que hoje não tem sequer os medicamentos. Eles estão tendo que ir para o HC e aí sobrecarrega. O que eu quero dizer? Os postos de saúde,
ou as UPAs de Ribeirão Preto, ela não tem um atendimento específico para o setor LGBTQIA+. Por exemplo, não tem um setor específico para, por exemplo, da comunidade negra para fazer os testes de anemia falciforme. Centraliza tudo isso no HC, sobrecarregando a demanda, que é regional. Ou seja, a saúde de Ribeirão Preto, ao longo do tempo, e aí, Caio, você vai lembrar, nós já estamos na terceira, na quarta né, candidatura, agora pré-candidatura, e eu vivi todo esse tempo dos processos de terceirizações. E nós fizemos esse debate desde lá vem fazendo esse debate desde do antes da Darcy Vera, lá do Gasparini. Vem vendo esse processo de terceirização, mas o Ressi Nogueira deu conta. Eles conseguiu destruir tudo, mas todo o serviço público, principalmente a saúde de Ribeirão Preto. Hoje, nas redes sociais, tem gente que nos procura há 12 horas esperando a regulação, está lá na UPA e não consegue a internação porque é feito por São Paulo e foi terceirizado. O paciente espera São Paulo decidir uma vaga em qual hospital ele vai. E pior, cara, quando tem a vaga, não tem as ambulâncias adequadas porque estão sobrecarregadas. E aí cai sobre quem? O trabalhador, né, que está lá se dedicando. Esses dias eu fui dar um socorro, uma ajuda, e os trabalhadores estavam dentro da viatura, porque ele não podia sair dali, porque ali tinha um paciente grave. Só que ele também não podia atender, fazia horas que estava sem comer, porque ele não podia deixar o paciente. Isso é um absurdo que as pessoas às vezes têm que saber. Né? Essa cidade, ela foi abandonada na saúde, no transporte, na educação. Hoje é uma cidade que pede socorro. E quando a gente discute saúde pública, nós estamos querendo dialogar o seguinte: políticas públicas, é saúde pública, é contratação. Por exemplo, hoje nós não temos contratação de psiquiatra na cidade. Tudo bem que é um setor que tem falta profissional, mas não tem concurso público suficiente para atender. São vários setores que hoje nós não temos falta profissional, porque o governo não tem uma política, por exemplo, de concursos públicos diária, anual, né? Que, segundo a legislação, teria que abrir. Então, são várias as medidas que a gente tem que... Mas esses atendimentos específicos para nossas comunidades, para os movimentos LGBTQI+, tem atendimento, para os negros e negras da periferia, não dá mais para uma pessoa ficar hoje numa UPA da região norte, ali, por exemplo, no Quintino, 12, 18 horas. Eu estou falando porque eu sou testemunha. Eu fui tirar meu netinho de lá com 18 horas, lá dentro daquela UPA, porque não tinha atendimento. Então, isso... E cadê as UPAs que o Nogueira prometeu? Você sabe onde estão? Na última eleição ele dizia que ia, né, fazer UPA para tudo quanto é canto, né? E até agora a gente não viu. Ou seja, o desafio é grande, Jorge. O desafio é grande. E só mais uma coisa para não me alongar muito nesse tema. Quantas áreas de Ribeirão tem esgoto céu aberto? Isso. Zeladoria, né? Abandonou a zeladoria. Afeta diretamente a saúde. Com as crianças brincando, sendo foco de dengue e de outras doenças. Sim. Como que pode isso em Ribeirão Preto? Como que pode? Isso é inaceitável. Ribeirão já foi exemplo para o Brasil, na época da prefeitura do PT, de saneamento básico. Sim. Agora a cidade retrocedeu até nisso, entendeu? Você tem muitas áreas e com casas também inadequadas. Eu acho que a gente vai falar um pouco da habitação, é outro problema. Sim. Mas que tem evidentemente a ver com a saúde. Não, Com sim, certeza. verdade. Mas, ó, bom, eu tô olhando aqui. Vocês estão mentindo, gente. Não pode ser verdade. Eu tô olhando o Instagram do secretário da Saúde. Sim. Vocês estão em outra cidade. Por ele aqui eu tô me sentindo na Europa. Não é? Na Suécia, né? Na Suécia, porque O bom da rede social, né, Caio? A gente, às vezes... bom ou não, né? Porque, assim, pelo Instagram do secretário da Saúde, a cidade tá maravilhosa, a educação tá uma maravilha, mas não é isso que a gente vê. Vamos entrar um pouco agora no tema da educação, né, Washington? Sim, com certeza. O que você tá pensando? Mandar um recado para esse secretário ou não? O recado, secretário, é o seguinte, o papo é igual a gente fala, né, Caio? Que é O papo papo reto, hein? O papo é reto, Felipe. Sai do seu escritório aí e vai pra periferia, vai pras UPAs, entendeu? E vai lá e pergunta pro pessoal se tá essa maravilha. Quer dizer, eu não sei, leva escolta, vai escoltado, porque vai, ó, o bicho vai pegar pra você, né? Como diz o Jorge, só pra gente ser curto, né? Porque o bicho pega.
Mas é isso, né, ô, Caio? Eu acho que a gente pode avançar para a questão da educação, que também é muito importante, né, na nossa cidade, no nosso município, né? E até mesmo comentar, né, sobre os estragos que esse governo nosso governo estadual e o municipal também, né? Essa prefeitura tá fazendo na nossa educação que, poxa, falta vaga, né? Falta diversas coisas na nossa educação da cidade e saber um pouco do Mauro, do Jorge a respeito da educação, o que eles veem aí de a situação atual e visão para o futuro, né? Acho que o Jorge pode iniciar aí falando um pouco pra gente. Tem um instituto em Ribeirão Preto, que vocês já devem ter ouvido falar, Instituto 2030. É um instituto dos empresários, enfim. Instituto das elites de Ribeirão. Conheço. Vamos conhecer. Eles fizeram um estudo, publicaram agora. Eu fui lá participar do lançamento, até me surpreendi, que achei que em outra linha. Eles concluíram que Ribeirão tem a pior educação do estado de São Paulo, comparada com cidades semelhantes, né, a Ribeirão Sim. Preto. A pior, não é a segunda pior, tal. É a pior. Estamos no top 1. Então, exatamente. Nossa. Parabéns, Felipe. Aí, ó. Parabéns. Eu não gosto que fala dele, não. Você sabe. Aí, ó. Resultado do descaso que nós estamos tendo aí já de anos com a educação de Ribeirão Preto. E Ribeirão já também teve uma educação boa. Já teve. Sim. Lá nos anos 90, educação voltada para as crianças, muito projeto alternativo, muita coisa interessante foi feita. Isso foi morrendo. E hoje a educação de Ribeirão ela está privatizada por dentro. Uhum. As OSs. Sim. Inventou a questão também, Mauro é professor aqui da rede estadual, mas conhece a realidade bem Claro. da educação municipal. Essa questão do concurso para gestor, que são os diretores, isso não está funcionando. Além de ser muito precarizado o trabalho, não está sendo a melhor maneira de escolha dos líderes da escola. Nós tínhamos que ter mais participação, inclusive da comunidade, do entorno da escola, do bairro, porque aí, se a comunidade se envolve, ela cuida da escola. Com certeza. Ela não deixa a escola se deteriorar, ela cobra se o ensino está indo mal. Nós temos excelentes professores e professoras em Ribeirão Preto. Não é problema do profissional, não. Não é problema do profissional. É problema de ter projeto. Nós temos que garantir uma educação aqui para as nossas crianças, para os nossos jovens, que seja compatível com a educação privada. Eles poderem disputar as vagas com essas pessoas na sociedade. Essa é a nossa tarefa. E nós temos que condições de fazer. Já fizemos quando a gente administrou a cidade. Nós já fizemos. Então, a situação da educação, se for pegar aí na questão dos problemas, ela é talvez a mais grave. Talvez a mais grave. Hoje o IDH de Ribeirão está abaixo do IDH de São Paulo, capital. Sim. É uma cidade muito maior, com muito mais problema. Regredimos muito, né, Jorge? Está abaixo. Sim. Você pega, é só qualquer um que quiser aqui, que estiver nos acompanhando e quiser conferir, é só entrar no Google e pesquisar. O IDH que aparece. Está abaixo do IDH de São Paulo, principalmente por conta dessa questão da educação. Nas cidades do entorno aqui, de Ribeirão, Sertãozinho, Araraquara e tal, São Carlos, todos os índices são melhores que de Ribeirão Preto. Sim. E aqui nós temos universidades que formam profissionais, Sim. temos condições. Uma cidade polo, né? rica, uma cidade polo, uma cidade rica, Sim. e chega nessa situação por conta de descaso, Sim. por conta, na verdade, de orientação para o setor privado. Com certeza. Orientação para o setor privado. Uhum. Concordo. Entendeu? É isso. Uma opção pelo setor privado. A maioria das pessoas de Ribeirão Preto precisam do serviço público. A maioria precisa. Então é uma opção contra a maioria. Ou seja, recurso e possibilidades temos, né? Falta ter alguém ali com vontade política de fazer, né? É o que nós hoje não temos, né? Justamente ao contrário. Porque a gente acabou regredindo, até mesmo pelas informações que o Jorge traz, né? Que nós regredimos e muito na educação, né? Uma área fundamental, né, da sociedade. Eu tô falando com vocês e eu recebi aqui de um professor uma lista enorme de problemas da educação. Problema 1, Antônio Duarte Nogueira. Problema 2, Felipe Miguel. Então, E aí vai, né? por aí vai. E etc. E etc. Enfatizando. Porque a desculpa do Felipe, que eu acho que a gente precisa também Claro. desconstruir, é que ele bota a culpa nos professores. Isso é de uma desonestidade sem tamanho. Assédio Covardia. moral. De uma Não, covardia Ricardo, e um assédio moral. E se ele não gosta que fala dele, se retire. É. Simples assim. Se retire. Aham, sim. A partir do momento que você tá, a gente vai falar sim. Claro. Porque tá afetando o nosso povo, né, Caio? Continua. Só um Aham. recadinho pra eles, né? Não, sim, é verdade.
Eles já tentaram entrar nessa onda de escola cívico-militares, etc. A maioria de nós aqui estivemos nas lutas. Cortina de fumaça. Com Sim, certeza. sem dúvida. Estivemos nas lutas que barraram a primeira tentativa de trazer escolas cívico-militares para Ribeirão Preto. O que você acha disso, Mauro? Aqui não. Na- Nós vamos lutar. Aqui vai ter Aqui enfrentamento. Sabe por quê, Caio? Nós acabamos recentemente de ver na Assembleia Legislativa a pancadaria que foi utilizada contra os nossos alunos lá, que estavam na luta, né, para tentar de uma forma ou de outra impedir, mas esse governo estadual, que também Ribeirão Preto, né, abraça, eles aprovaram. Mas Ribeirão Preto vai ter luta, vai ter resistência. Aqui nós vamos ter que ter um pulso Sim. forte. Silvio Militar aqui, qual é o motivo de você botar a polícia dentro da escola? Qual é a razão de você Criar cidadãos para uma ditadura. fazer da É escola um verdade. quartel? Tem outra explicação, né? Sabe por que isso existe, Uhum. Caio e Jorge? Isso é, você já falou em gerência, isso é falta de administração e gestão. Sim. As pessoas trabalham em educação com uma irresponsabilidade, colocam um técnico para dizer o que é educação. Educação tem que ser feita coisa séria. É um dos setores mais importantes, sem sombra de dúvida, na formação Da de uma vida. cidade, da vida da pessoa. Com certeza. Entendeu? E Talvez ver- é o mais importante. Exato, e ver a escola como esse povo vê, né? Como trabalhador da educação, que sou há 30 anos, eu lamento muito, não bem lamento, mas eu luto muito pela escola pública de qualidade, por todos os ataques, mas neste momento, no avanço do bolsonarismo, tá insuportável e a luta vai ser uma luta árdua, viu? Se prepare o lombo. Lógico que eu vou estar do seu lado, nós vamos estar do seu lado, para evitar tantos ataques e destruição, porque nós vamos ter que reconstruir todos os processos. A periferia de Ribeirão Preto pede socorro. Recentemente, Jorge e demais, vocês viram várias denúncias de racismo dentro das escolas. Sim. Escolas Né? municipais, né? Escolas municipais, diretores, gestores que deveriam estar protegendo, visto que tem legislação que protege, ou seja, a Secretaria da Educação ela tem que executar a legislação para evitar qualquer tipo de conflito. Tá no próprio ECA, né? Sim. De qualquer tipo de conflito no sentido de racismo, preconceito, discriminação, Tem bullying. responsabilidade. Sim. E tudo isso não é feito. Por que não é feito? Porque as pessoas que estão dirigindo a escola não têm um olhar humano da criança, da adolescente. Não consegue ver que ali, além da questão educacional, tem uma série de outras questões, inclusive sociais. Né? São escolas abandonadas, sem políticas públicas para atender aquela população. São meninos e meninas que vêm para dentro da escola com uma série de problemas da rua e a escola não consegue atender. Então, secretários que vê a educação como tem sido em Ribeirão Preto, e parece que virou uma dinastia, que só tem um secretário eternamente, e os problemas aprofundando e ninguém toma qualquer tipo de decisão, né, ou para resolver, vamos ter que esperar a troca de governo, cara, porque não vai ter outro jeito. Nós vamos ter que fazer. Nós essa vamos ter que troca de fazer. governo, né? E essas Sim. escolas serão transformadas. Sabe o que são transformadas? Porque, Jorge, quem dirige a educação tem que ser alguém que entende educação. Assim como a saúde tem que ser alguém que entende saúde. Sim. Né? E assim sucessivamente. Tem que ser um governo que atenda a expectativa daqueles setores que realmente necessitam. Precisa entender, se me permite uma Claro, parte, nós estamos aqui bate-papo. precisa entender de educação e de saúde, mas precisa ter compromisso com o Claro. interesse da maioria. Da classe Sem trabalhadora. sombra de dúvida. Porque esse pessoal às vezes até entende, mas ele tem compromisso com a escola privada, Sim. com o dono da frota de ônibus, Sim. com a construtora. É porque eles veem a educação, Jorge, o transporte, como mercado. Como uma Educação no mercadoria. mercado. Mercadoria. Uma Não é mercadoria. Educação é investimento. Pois é. Entendeu? Esse sistema É tudo é, desenvolvimento transformado em humano. mercadoria, né? Infelizmente. É a diferença que nós temos que. Então, dentro do nosso programa, é isso que nós temos que debater. O que Ribeirão precisa? para a maioria, para todos, para os que Exato. precisam de serviço público. Sim. Principalmente sobre aqueles da periferia, que é o que mais sofrem com isso. Porque, ó, evasão escolar. Pode olhar no Google aí. Tá na periferia. Racismo, preconceito, bullying. A maioria das escolas da periferia, porque elas não são assistidas. E eu quero deixar uma denúncia. Que como educador, homem preto que sou, é flagrante a gente ver. Vai qual escola em Ribeirão Preto, pouquíssimos, talvez não tenha negros na gestão. Talvez, pouquíssimo, talvez não tenha. Tem Isso é um fato. professor sim, poucos.
A criança Professor, negra não se vê ali. Não né? se vê, não se identifica. É identifica necessário ali. rever essa política. Sim. Entendeu? A criança tem que se sentir acolhida, ela tem que se identificar. Ela só vai gostar da escola quando ela sentir a vontade na escola. Estou dizendo que eu fui gestor e, por um tempo, eu consegui fazer um trabalho no sentido de dar à criança um pouco mais de identidade. Ela chegar na escola e gostar da escola que ela estava, entendeu? Sim. Bom, essa escola aqui, eu pertenço, né, a ela, então eu vou... E o desenvolvimento é outro. É flagrante. Por isso que o projeto da educação de Ribeirão Preto, Caio, é necessário. E quando você fala, manda o recado, tem que mandar recado mesmo. Porque esses prefeitos, ultimamente, secretários, ultimamente, não só destruiu transporte, educação, destruiu com serviços públicos em geral. Eu sei da luta que aqueles sindicatos servidores têm em relação a isso. Né? Eu estou ali junto com os companheiros, eu sei como que luta para garantir um mínimo de direito dos servidores. Porque se dependesse desse governo, meu amigo... Sim, é verdade. Gente, é difícil. O segundo episódio, a gente entrevistando gente importante. Nossa, que tem muita coisa horário, pra precisa falar. acelerar o processo. Mas antes do Jorge ir, que tem outro compromisso, eu queria ouvir um pouco também, Jorge e Mauro, sobre um outro problema que afeta bastante uma parcela importante da nossa população, que tem a ver com a moradia. A 25ª cidade mais rica do país não consegue garantir moradia para uma parcela significativa da população. Você atua no movimento também, né? No movimento de moradia. Tem história nessa luta, né? Mais de 50 mil pessoas hoje vivem em favelas em Ribeirão. Uhum. As pessoas não sabem disso. Vivem em favelas em É Ribeirão. muita gente, né, Jorge? Muita gente. No nosso governo, de 93 a 96, pegou também num quadro assim. Nós conseguimos entregar 15 mil unidades habitacionais em 4 anos. 15 mil. Zerou a fila. Uhum. Acabou. Não tinha mais ninguém esperando casa. 15 mil unidades de novo. Se a gente entregar, a gente resolve esse problema. Correto. Olha só. Então, no mandato, se tiver vontade política, você resolve esse problema. Por isso que também, para entrar num outro problema, nós não podemos extinguir a Coab. Podemos extinguir, Uhum. igual foi feito com o DAERP. Nós temos que recriar, aliás, o DAERP. E aquilo lá foi feito para privatizar a água. E a Coab, nós temos que dar os instrumentos para voltar a ter política habitacional em Ribeirão. Fazendo multirões, Ótima ideia. sob Isso. supervisão de técnicos, o material financiado pela prefeitura, que quem for adquirir esse material consegue pagar a longo prazo. Nós já fizemos isso na cidade, gente. Uhum. Ribeirão está andando para trás. Hoje a CDHU virou um escritório, um balcão de negócio de banco privado e construtora, né? Pois é, Isso. pois é. É mais Praticamente, nós temos que ter o Estado ali Sim. para garantir a habitação. E outra coisa, antes não existia o programa Minha Casa Minha Vida lá nos anos 90. Agora existe ainda, fica até mais fácil. Facilitou, né? Sabe o que eles falam? Que é programa habitacional dessa prefeitura? O Pacaembu. Assim, a minha reação é essa que vocês tiveram. Não, é de dar risada, né? Exatamente, Pra não chorar, né? exatamente. Pra não chorar. É rir para não chorar. Verdade. Porque é o seguinte, o Pacaembu é programa habitacional. Eles falam, não, mentira que você está falando. Nós construímos 15 mil casas. Sim. Assim, É. fala, onde? Nossa, É. tá maluco. Onde? Para quem? pra Entendeu? Com Então, pacote de comidas lá, né? e essa questão da habitação tem a ver com a saúde, com a educação. Sim, Claro, Porque as claro. pessoas moram lá com o esgoto a céu aberto, numa casa Sim. que não tem condições de ser habitada. Como que aquela criança vai ter condições de ir para a escola e ter um bom desempenho? Já larga atrás, é muito atrás. É difícil. Já larga atrás, entendeu? Sim. E temos que articular isso com uma política também de alimentação, porque isso dá para fazer Sim. com a agricultura familiar, parceria. Nós temos várias soluções Sim. que no fim das contas significa o quê? Contar, inserir todo mundo no esforço de progredir com a cidade e dividir os frutos da cidade também com todo mundo. Uhum. Certeza. Tira o foco dos empresários e bota o foco no povo, né? Para Na todo população, né? Para Sim. todo mundo. Porque esses governos de direita, a tendência é essa, né? Foca nos empresários e deixa o povo de lado, né? Vamos trazer todo Sim. mundo para contribuir com a cidade, todo mundo ter um trabalho Isso. digno, uma casa digna, e vamos também repartir os frutos com todo mundo. Perfeito. Todo mundo tem direito, entendeu? As pessoas são iguais, substancialmente iguais. Dá oportunidade que a cidade cresce. Além do que, é uma covardia a gente ir numa comunidade e ver a criança lá
inteligente, decente e tudo. Muita E- potência, né? Com E, muita potência. exatamente, sim. e não vai ter oportunidade. Sim, é verdade. Tem já o destino, tem um destino, uma vida traçada. Sim. Vai ser muito difícil ela romper com isso. Sim, Sim. com certeza. Ó, bom, Mauro, Jorge, Washington trouxeram muitas contribuições, mas eu acho que para elas se concretizarem, eu acho que começa agora com o fortalecimento da frente esquerda, né? Com certeza. Acho que nesse União, né? momento histórico do país, juntar forças progressistas, esquerda combativa, para poder enfrentar a tranqueiraiada que tá por aí, desculpa a expressão, mas é isso, Não, mas essa né? é a expressão, né, cara? Não Um tem como bando fugir de fascistas disso, né? que estão por É. aí, querendo Sim. fazer da prefeitura um balcão de negócio. Então a frente de esquerda é uma ferramenta importante para isso, né? Ela segue se consolidando, assim, desde de um bom tempo nas lutas concretas. Aí queria te ouvir um pouco, Jorge. Jorge tá Claro. indo, e aí. Claro. Só para dizer, primeiro que é uma satisfação estar também numa disputa eleitoral junto com vocês, que a gente já está nas ruas há muito tempo juntos. Segundo lugar, da última vez que nós conseguimos unir o campo progressista, nós vencemos as eleições em Ribeirão Preto. Nós temos que saber que nós temos condições de vencer. Porque não é culpa da pessoa se ela está lá, enfim, defendendo coisas que não são reais. Sim. É responsabilidade dela. Nós temos que chegar e dialogar. Esse é o nosso papel. A pessoa está lá defendendo escola cívico-militar. Por quê? Ela sabe que está ruim, ela vê aquilo como uma alternativa. Sim. Nós que temos que chegar e explicar que aquilo não é alternativa. Conversar, dialogar, construir junto também, ouvir também. As Furar a pessoas bolha, também- né, Jorge? As pessoas, exatamente, Isso. furar a bolha. E as pessoas também sabem das coisas. Ouvir. Entendeu? Sim. Então, essa frente vai fazer história em Ribeirão. Nós temos condições de vencer, de eleger uma bancada progressista forte em Ribeirão Preto. Tá aqui o Mauro é um pré-candidato com todas as condições de vencer. Sim. E temos condições também de ganhar a prefeitura. Eu estou Com certeza. convencido disso. Estou convencido. Isso não é, propaganda. Eu estou Sim. convencido que nós temos condições. Porque as pessoas vão perceber o que representa o nosso projeto. E o que representa o outro projeto. Todos os outros. Todos os outros estão candidatos que vão aí seguir, né, até o fim da disputa, vão estar no campo do Bolsonaro. Sim, com certeza. Ou seja, vão estar contra a vida, Sim. contra uma educação de qualidade, contra uma saúde pública de qualidade, vão estar do obscurantismo cultural, do racismo, do ataque às mulheres. Esse projeto Da homofobia. da homofobia. Você vê esse PL do aborto, a gente estava conversando aqui antes. Que é isso? Absurdo, É né? um Afeganistão Absurdo. que, É. sabe? É uma coisa que chega a ser surreal, né? Assim, Surreal. só de ser colocado um negócio desse. Eles terem a audácia, né, de apresentar para a população. E por aí, Jorge, eu também quero pegar aqui o gancho, né, desse assunto, pegando pelo PL 1904 aí, que mostrou na rua como que a luta vai se dar. As mulheres estão indo para a rua e dizendo Sim. não. Né? E aqui, Aqui política para as Não. mulheres, quem determina são as mulheres. Apesar de estarmos 4 homens aqui, a frente tem uma responsabilidade de garantir os espaços das mulheres. Isso. Esse PL, Mauro, é criminoso. Sem sombra Ele é de criminoso dúvida. no sentido legal da Sem sombra de palavra. dúvida. Ele é criminoso. São advogados, sabem como é que funciona isso. Mas no que se refere à questão política, nós temos que assumir esse compromisso da frente, né? Nós que temos essa responsabilidade de uma política bastante combativa ao racismo, ao bolsonarismo principalmente, uma política antirracista, mas também uma política feminista, que garantir o espaço das mulheres. Elas têm que dizer o que elas querem desse governo, elas têm que dizer o que elas querem na cidade, assim como os movimentos negros, movimento LGBTQIA+, tá, os PCDs, têm que vir para frente e dizer como nós devemos dirigir essa cidade. Nós lá no parlamento, na Assembleia, ó, eu com a Assembleia da Câmara Municipal, você na Prefeitura, para a gente elaborar sim, uma cidade capaz de atender a classe trabalhadora. Né? Perfeito. Aqueles e aquelas que realmente precisam. Eu acho que o papel da frente de esquerda, neste momento da política nacional, ela é extremamente importante. Tomara que todas as cidades reflitam assim como a gente e consigam avançar, Caio, porque dar conta do bolsonarismo, nesse momento, é antecipar 2026, Jorge. E é responsabilidade nossa. Né? Combater o bolsonarismo é responsabilidade de todo cidadão sério dessa cidade, desse país, que não tá para brincadeira. E Ribeirão Preto já marcou posição. Vai ser nós, lutadores, contra os bolsonaristas. O que está aparecendo por aí
é pior do que nós tínhamos antes, ou que nós temos hoje em governo. Né? Nós não podemos deixar que essa velha política triunfe na nossa cidade. Por isso, fortalecer a frente esquerda com um programa sério, combativo, né? Com homens, mulheres responsáveis para dar, de fato, né? Entregar uma cidade melhor para a nossa população. Eu conto com você, nós do PSOL, nós estamos numa luta pré-candidatura a vereador, vamos estar juntos, mas com uma garantia de que vai ter um governo totalmente diferente, um governo revolucionário dentro da cidade. Correto. Vamos ter que mudar e, como eu sempre digo, eu entro pela porta da frente da Câmara Municipal, né? Sim. Pela porta do fundo jamais, porque a negrada vai ocupar o seu espaço lá. Aí eu Sim. quero depois, claro, ter o respaldo e sentar lá na cadeira na prefeitura e poder elaborar juntos o programa. Nós vamos fazer isso, vocês podem ter certeza. A gente está atuando nesse campo já desde que eu me tomo por gente e não é objetivo profissional, é objetivo de vida, tá certo? Então por isso que nós vamos fazer. E é entrar pela porta da frente, sem abdicar de nada. Sem nada. Correto. Em concessão. Obrigado, viu? A gente queria Imagina, agradecer a gente muito que agradece, Jorge. O a Washington, presença de Caio. vocês. Desculpa, eu Não, imagina. Eu só queria registrar uma coisa antes, deixar pro Sim. pro Washington encerrar. Mas no dia que teve ato das mulheres aqui em Ribeirão Preto, eu vi vocês lá. claro. Eu estive lá também, mas eu vi o Washington, vi claro. o Jorge, o Mauro. Lado a lado com as outras mulheres. Vocês não. estão de parabéns, porque assim, é uma luta, a luta contra o machismo é uma luta que precisa também da parceria de homens conscientes nessa cidade e nesse país. Vocês estavam lá. Isso fica registrado. Então, é uma honra dividir essa mesa com vocês. A honra é minha, viu? Tá aqui com vocês. O espaço das mulheres tem que ser ocupado pelas mulheres e pronto. Isso, a gente tá lá para apoiar, mas E elas à garantir frente, isso. porque a fala é delas, né, com lógico. certeza. E, cara, assim, antes, até a gente sabe que o Jorge Roque tem um compromisso agora, né? Mas para encerrar, até sintetizando essa última fala da questão da frente de esquerda, é muito importante, como o nosso programa é Furando a Bolha, até dar um recado para a população de Ribeirão Preto, né? No sentido de que parem para pensar, parem para analisar. A gente não precisa contar história, vocês ouvem o nosso lado, ouçam o lado deles também, mas depois analisem, pesem na balança. Vejam o que está sendo esse governo deles que há décadas vem trazendo aqui no nosso município, o que está acarretando, qual que é a consequência, como o próprio Jorge colocou, Mauro colocou, o Caio também fez algumas considerações aqui, nós discutimos e falamos hoje nessa conversa que nós só regredimos em todas as áreas, em todos os campos, saúde, educação, transporte público, moradia. Então, a gente tem que entender, tem que ter consciência que isso é um projeto, gente. Você tem que entender que isso é uma guerra de classes, entende? Porque, querendo ou não, eles estão fazendo um projeto de governo para desmontar tudo, para deteriorar tudo, para depois vender e entregar para o empresariado. E é isso que a gente está colocando aqui, é isso que a gente quer impedir e quer retomar, trazer para as nossas mãos de novo, como o Jorge colocou, o Jorge estando ali na condição de pré-candidato a prefeito de uma das cidades mais importantes do nosso país, o Mauro Inácio como pré-candidato a vereador também, porque um prefeito precisa de ter a base dele ali na vereança para poder apoiar e trazer projetos bons para a prefeitura executar, entende? Então é isso, eu quero me dirigir à classe trabalhadora, ao povo pobre, ao povo periférico, ao povo preto, ao povo LGBT, às mulheres da nossa cidade, entende? Fecha com a gente, porque essa luta não é uma luta só de ideologia, é uma luta de vida, como o Jorge colocou, entende? E já acabei me estendendo muito, que a gente acaba se emocionando, né, com o tema, porque é muito caro pra gente, né? E agradecer ao Jorge, de verdade, Jorge Roque, pela essa colaboração, por esse apoio. Quando der, volte mais vezes. Foi uma honra, uma satisfação estar com você aqui. Ao Mauro também. Muito obrigado, Mauro. Mais uma vez, né, Mauro? Tamo junto, hein? E agradecer de verdade. Meu companheiro Caio também. Que Eu a gente posso tá aí na só luta, né? falar Pode sim, fica à mais vontade. uma questão? Jorge. Aham. Quem que é a favor da família? É Sim. quem defende a privatização da saúde? E aí não Sim. deixa a maioria deixa a maioria sem saúde de qualidade? Sim. Quem defende o sucateamento da educação? Que deixa a maioria sem uma educação de qualidade? Que não dá moradia para toda a população? Esses defendem a família? De forma alguma. Uma família para É que família que é essa? família Quem que deles, defende a família? Família deles. Nós defendemos. Nós queremos moradia digna para todo mundo, educação digna para todo mundo, Humanidade. saúde, Sim. entendeu? Respeito. Isso.
não queremos violência, proteção, Democracia entre as pessoas. democracia e participação popular. Nós defendemos a família. Eu perco um amigo, mas não perco a piada. Vai, Eles vai, defendem a vai. família. A Sim. família deles, a família do dono Isso. dos empresários, a família do dono do transporte coletivo. Defende Pois a é. família. É. A deles. A deles. Nós Do que agronegócio. defendemos. A do povo que se. Nós que queremos ver Sim, a família dar condições para as pessoas, Isso. para as famílias progredirem. São eles. Com certeza. Então nós não podemos isso. ficar na defensiva nesse debate. Sim, com Então certeza. agora é uma nova história, né? Vamos pra É cima. outra história. Outra história. Gente, obrigado, viu? Satisfação mesmo estar aqui. Gente que agradece, A Jorge. gente que agradece, camarada. E parabéns, viu, pelo programa que vocês estão fazendo Obrigado, aqui. obrigado. Vamos continuar furando a na bolha. luta, né? Vamos furando a Isso. bolha. Bora lá. E último recado pro pessoal, né? Se você chegou até aqui, pô, você não se inscreveu, não deixou o like, não compartilhou esse vídeo, pô, ajuda a gente a furar essa bolha. Manda pro tio, pra tia, pra avó, pro primo, pra todo mundo aí. Vamos chegar no máximo possível de pessoas. A gente quer crescer, tem as nossas redes sociais também no Instagram, entendeu? TikTok. Compartilha com a gente lá, chega junto. Pra cada vez mais essa discussão tá chegando mais longe e a gente ganhar mais visibilidade aí no campo nosso, progressista. É isso aí, gente. Furando a bolha. Muito obrigado a todos e todas. Fechou. Joia. Que bala.